Boa noite, boa noite. Estamos começando aí mais um programa Na Mesa com Jesus, aonde vamos ter hoje um convidado especial aí, que o Senhor nos conduziu a estar hoje na mesa. Um convidado ao qual, com certeza, você que está ouvindo aí, prepara a pipoca, prepara o refrigerante, um cafezinho, né? Que tá friozinho, um cafezinho preto aí, cai muito bem que hoje vai ser algo poderoso, algo dos céus, algo do trono do Pai. E o meu convidado hoje, nada mais, nada menos que o pastor Sommer, do Sommer. Ministério, Sommer, né? Sommer do Ministério Redenção. É isso? Isso aí. Seja bem-vindo. Anderson, uma alegria a gente poder fazer parte desse projeto, desse trabalho aí. Agradecemos pelo convite, pela oportunidade de a gente poder compartilhar esse tema que é tão importante, né? O reino de Deus é tão importante isso e espero que a gente possa desfrutar desse tempo juntos aqui. Vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Pastor, antes de entrarmos nesse mistério que Deus tem para nós nessa noite reservado, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir, um pouquinho da tua história, da tua vida e como Jesus te encontrou. Certo, certo, certo. Então, no ano de 2000, fazia estágio em uma academia em Porto Alegre e o dono da academia lá me convidou para participar de um culto, né, numa igreja evangélica. Eu nunca tinha ido, né, nunca tinha presenciado isso e eu fui. Fui no Teatro Presidente, Pastor Isaías Figueiró, ano de 2000. Me lembro direitinho, eu entrando no teatro e sentindo aquela atmosfera, vendo aquilo tudo acontecendo, né? E aquilo impactou minha vida ali, impactou meu coração, impactou a minha visão, porque eu vi aquilo, aquilo tudo acontecendo. E o que me chamou a atenção foi o pastor Isaías ministrando a palavra, pregando. E hoje eu entendo, né? Eu entendo que naquele momento houve um chamado de Deus para mim. Eu entendi aquilo que o que o pastor Isaías estava fazendo era o que eu iria fazer mais adiante, né? Então, mas foi aquela coisa, né? A gente foi no culto, na igreja, conheci o evangelho e aí a gente vai conduzindo a vida, né? Como, né? Muitos também até ter aquele verdadeiro encontro com o Senhor. E aí foi do ano 2000 até 2006, eu fazendo isso, né? Aí em 2006 foi impactante. Aí em 2006 o Senhor me realmente impactou minha vida. E ali tomamos a decisão de batizar e iniciar assim esse. Aí houve essa conversão realmente, né? Eu e minha esposa. No momento ainda a gente estava namorando, mas aí quando a gente se converteu, a gente entendeu tudo isso e aí foi ajustando a nossa vida. E ali começou o que Deus havia me chamado para fazer, né? Eu me lembro que a gente iniciou o trabalho, se converteu, foi para a igreja, aquele início de ministério, de vida cristã, aquelas coisas tudo novo. Jesus me ama e Jesus tem algo para minha vida e tudo aquilo acontecendo e o sobrenatural e as coisas acontecendo e eu lendo a Bíblia, aquilo se tornando tão real para mim. E eu me lembro que logo na sequência eu já tinha um desejo de pregar o evangelho, a palavra, de pregar esse Cristo que me alcançou, né? Porque uma coisa interessante, eu não. A gente escuta, né, muito assim, essa questão da que Deus alcança. Aí, né, tem irmãos realmente que passaram por muitas dificuldades, né? Questões de, enfim, diversos problemas, né, assim. E Jesus alcança ele. Mas eu, naquele momento, não. Eu posso dizer que não tinha nada assim que pudesse dizer que, eu tinha isso, tinha um problema com isso, tinha um vício daqui, vício daquilo. Eu tinha voltado da praia de Santa Catarina, tava tudo, teoricamente, tudo certo. E aí eu fui num culto de quinta-feira de tarde, sem pretensão nenhuma, eu tinha voltado da praia de bermuda, de camiseta, tava tudo assim, e pum, o Espírito Santo pegou. E quando isso aconteceu, parece que me umas escamas dos olhos. E ali Deus me mostrou o quanto sujo eu tava. Teoricamente eu tava bem. Financeiro, tudo bem, tudo, Tudo tudo bem, tranquilo, de boa. empresa, tava tudo. E aí
eu entendi aquilo e aí o Senhor me mostrou assim, ó, o quanto eu tava sujo, o quanto que eu vivia no pecado, o quanto que eu tinha erros na minha vida e aquilo ali foi impactante para mim, porque na visão, de repente, do mundo, né, assim, enfim, das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tava tudo certo. Mas quando o Senhor me alcançou ali, Deus me mostrou assim aquilo que eu vivia, né? Então ali foi um processo de transformação, de cura, né, de restauração. E ali começou o nosso trabalho ministerial, assim como irmão, como igreja, né? A gente começou a servir em todas as áreas da igreja. Aquela coisa, tu entra e começa a servir, né? A gente fez tudo, eu, minha esposa. E aí eu tive esse chamado de ministrar, de pregar a palavra, né? Comprei uma tenda de circo. Na verdade, começamos antes disso, né? Tinha aquele gazebo Sim, de sim. 2x2 ali. Nós íamos lá no Prata. Eu, o pastor Jonathan, que eu acho que ele esteve aqui nesse tempo, Sim, há um sim, tempo ele esteve atrás. aqui conosco aqui. Pastor Rodrigo Renê, nós íamos lá pro Prata todo sábado, ministrava lá. Não tinha ninguém, nós lá com uma caixinha de som, primeiro sem a caixinha, mas depois foi com a caixinha de som. Glória a Deus. E nós começamos a ministrar, evangelizar e falar de Cristo e apontar Jesus, e as pessoas começaram a chegar ali, né? Ali começou um trabalho. E o pastor, não, eu me lembro que o pastor não deixava nós ir à noite, nós só podia ir de tarde. Só de tarde. Só de tarde, sábado de tarde, vocês estão liberados. E a gente começou a trabalhar ali. Aí logo depois eu comprei uma lona essa, e aí a gente foi ministrar nas praças aí. Aí o pastor liberou a noite pra nós ir. Aí liberou a noite. Isso aí já estava qual ministério daí? Na Encontros de Fé. Na Encontros de Fé. O único ministério foi esse, né? Encontros de Fé. Eu me converti ali em 2006 e fiquei o tempo todo ali. Eu e minha esposa, nós casamos, apresentamos nossos filhos, nos batizamos, apresentamos depois os nossos filhos todos, né? Tenho 3 lindos filhos. 3 filhos. A mais velha, a Ana Carolina, hoje com 24 anos, casada, com o Guilherme, uma benção. Aí, pastor, olhando pra câmera Opa, ali, olhando pra ti. manda um recadinho pra eles aí. Provavelmente estão te ouvindo ou te vendo, né? Amém. Manda aí um recadinho pra eles aí. Um abração, um beijo pra minha família aí que tá nos acompanhando também. E também um beijão pra família Redenção também aí que está nos acompanhando, né? Mais um beijo especial aí pra minha esposa, a Carol, a Ana Carolina, né? O Guilherme, a Maria Eduarda e o Estevão, nossa família aí que tá acompanhando, né? Amém. E assim a gente seguiu o trabalho, né, irmão Anderson? A gente foi e aí serviu muito, né, na igreja, serviu muito demais, assim. E aí esse chamado evangelístico foi crescendo cada vez mais, né? E aí o pastor sempre nos apoiou demais, assim, nesse trabalho. E aí a gente seguiu, né, nas praças, começamos a ministrar e depois dentro da igreja também. E aí a gente seguiu trabalhando, né? Sempre ali com a bênção, né, do pastor Cristiano no momento e também do pastor Isaías, né? E aí aquela coisa, retiro, vivemos tudo isso aí, né? Toda Nossa, que maravilha. esse tempo bom, assim, Glória a né? Deus. E hoje esse tempo bom também que estamos vivendo com Cristo, né? E hoje tu está com um ministério Isso. Redenção, é isso? Isso. E quanto tempo faz que a Redenção está aí servindo pessoas, alcançando vidas através de Cristo Jesus? Agora em maio de 2026, a gente completa 9 anos. 9 anos já. 9 anos. Em maio de 2026, né? Em 2016, no final ali, a gente saiu do Ministério Encontros de Fé, que houve uma transição ali. E foi o momento que a gente entendeu isso, né? De realmente seguir o trabalho. Me lembro que me reuni, falei com o pastor Isaías, né, no momento, né? Porque eu teria a oportunidade de pastorear uma igreja em Canoas, né? Mas é aquela coisa, né? Nós estávamos conversando aqui antes, né? A questão quando Deus chama o Espírito Santo, né? Não tem o que fazer, né, pastor? É só uma questão de tempo. Quando a gente tem esse discernimento, né, pastor? Quando a gente tem o discernimento da voz que a gente está ouvindo, Sim. né? O diabo ele não vai fazer a gente abençoar alguém, né? Óbvio que não, né? Mas quando a gente tem o discernimento de qual voz está falando conosco, de qual voz está direcionando a fazer o trabalho que é para ser feito,
não tem, né? Não tem dúvida, né? A gente tem que ir. Acabou. Essa foi uma convicção que eu tive, sabe? Assim, que eu entendo que Deus colocou mesmo, né? E a partir daí, aquilo ali só foi aumentando, né? Aquela convicção ali, aquele chamado de Deus foi queimando e a gente foi, né? As coisas foram acontecendo, né? A igreja foi reconhecendo que isso realmente era um chamado, né? E daí a gente foi. Em 2016, eu procurei o pastor Isaías, conversei com ele, né? Expliquei para ele. E ele me lembro direitinho que ele, lá na Rio Branco ele sentou comigo, falou uma hora conversando. Depois a gente teve uma reunião de pastores, depois ele me chamou. Lá tu já era pastor, já? Sim. Aí ele me chamou numa sala que eu disse para ele, pastor, gostaria de falar com o senhor um pouquinho. Não, vem cá e tal. Aí ele me chamou lá e ficou uma hora mais ou menos conversando comigo e falando, né? E tal. Aí eu falei pra ele, eu disse... E naquele momento talvez seria o melhor momento de caminhar com o pastor Isaías, né? Que é uma referência pra mim. E seria o melhor momento, assim, né? Mas era também o momento de seguir a jornada, né? Sim. E ele me abençoou, e ainda me fez um alerta, né? Olha que lá na rua tá chovendo. E é uma tempestade forte. Mas o que eu vou fazer, né? E aí eu me lembro que eu saí da igreja e entrei dentro do carro e comecei a chorar, assim, meu Deus, porque foi a nossa vida toda Vida toda ali dentro, junto dentro do com o pastor ministério, né? Isaías ali. E agora eu, minha esposa, nossos filhos, como vai ser? O que vai acontecer? Aí cheguei em casa, aí falei pra Carol, né? E ela, tá, mas o que a gente vai fazer? Vamos lá pro ministério do pastor tal, pastor isso, aquele. Eu disse, não, amor, nós vamos começar um trabalho. E aí ela não sabia o que fazer, né? A gente fica preocupado, né, pastor? Com certeza, né? A gente fica preocupado, né? Aí tu pega e imagina Abraão, né? Sim, Quando Deus sim, disse para Abraão, né? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para terra que eu te mostro. Imagina, sim, né? Às vezes eu fico tentando imaginar, né? A gente não vai ter dimensão, né? A gente sim, tentando, que é a mesma situação que o senhor passou, né? Imagina sair do ministério. Ô, Sommer, sai daqui, vai, né? Que eu tenho uma terra preparada para ti aí. sim. Mas a gente fica assim, né? E foi isso que a gente fez. Eu esperei, né, Deus confirmar com ela isso, né? Foi interessante, porque eu não tomei nenhuma atitude sem ela entender que tinha que ser. Sim. E ela entendeu isso, né? E quando ela entendeu, a Tua gente. esposa, né? Que Quando ela benção isso. entendeu isso, eu aguardei, fui paciente ali esperando em Deus, e ela entendeu e a gente começou. Aí começou lá em casa, né, na sala de casa. E no fundo, assim, tem um espaço lá em casa, né, na garagem lá. Começamos ali, alguns irmãos já foram, se reuniram. E aí depois a gente foi lá pra academia, onde eu tinha academia, na Boqueirão. Me lembro que tinha uns equipamentos lá, a gente arredava, botava banco de supino para um lado, halteres para outro, anilha para outro, botava lá, sentava, nós não tinha cadeira ainda, sentava nos bancos da academia e começava os cultos lá todo sábado. Só que aí as coisas foram acontecendo. E a gente ficou assim alguns meses, assim. Aí um dia eu cheguei pro meu irmão, ele era sócio da academia. Eu disse, cara, tô largando tudo. Tô largando tudo. E aí eu já tinha uma outra academia na Santos Ferreira. Eu disse assim, cara, tô largando tudo, não quero mais. Eu só vou fazer isso aqui agora. Pá, mas como assim? Não sei o que. Tremendo isso, só. E aí eu disse, Meu cara, Deus, cara. tu vê aí o que tu vai fazer, porque eu vou fazer isso. E aí ele, então também tô largando. Aí, Teu enfim, irmão já largou também. aí já largou também, né? Ele segue aí né, as questões dele aí, mas também tá conosco lá, né? Sim. Meu irmão, na verdade, seguiu o trabalho na questão do louvor, ele que assumiu, né? Ele sempre teve essa questão musical, né? Tinha uma banda de pagode no passado. Nossa, cara. Tudo isso, né? Já tá... Na verdade, eu já tinha ouvido tudo já, vocês que É, ainda não tinham, né, entendido, né, sim, o mistério de Deus, né, na verdade. Deus já tinha ouvido tudo, imagina, né? Foi só se ajustando, né? foi se Foi ajustando, só se né? ajustando, né? Minha filha assumiu também, uma criança, né? Tinha 9, 10 anos ali. E assumiu que foi cantar. A nossa equipe iniciou, era eu, ministrava, pregava. A minha filha de 9 anos cantava. O meu irmão, né, que tinha essa experiência mais assim. E o Estevão, com 9, começou a tocar bateria. Meu Hoje Deus. é o time, né, esse, né? Claro, hoje, graças a Deus, a gente tem também
uma equipe bem abençoada do louvor, do Ministério de Louvor, né? Mas começou o com Ministério com a nossa galera lá, né? começou assim. Começou lá. Glória a Deus. Pastor, vamos lá então para uma primeira questão, que é o tema de hoje. Sobre o reino de Deus, irmão. O que Sim. é o reino de Deus para quem vai nos ouvir aí, e para quem não conhece Jesus, né? Para aquela pessoa também que talvez uma hora o Espírito Santo toca no coração ali, vou entrar no YouTube aqui, e aí aparece ali Reino de Deus, né? O tema Reino de Deus, que é no caso do YouTube, né? Explica um pouquinho sobre o que é o reino de Deus. Sim. É como diz a Bíblia, né? Eu procuro aqui, procuro ali, mas o reino está dentro. Quando se entende isso, a gente consegue ter um pouco da dimensão, né, do tamanho que é o Senhor na nossa vida, né? A importância que é. Né? Então aí a gente não busca mais outros lugares a não ser a presença dele, né? Eu entendo que o reino, ele é essa presença de Deus, né? A partir daí, né, e tem a conversão, o entendimento do Senhor, a gente começa a fazer parte desse lugar, né? A gente começa a ser aquela habitação, ser aquele lugar de habitação do Senhor, né? Então a partir daí a gente tem essa vida no reino, né? A gente tem, né, há promessas, né, da nossa vida eterna, mas eu acho que a gente também pode desfrutar disso aqui, né, nessa terra aqui. A gente pode desfrutar desse reino de Deus, do agir de Deus nessa terra, né, com a nossa casa, família, trabalho, ministério, né, em todas as esferas, na verdade, da sociedade, a gente deve desfrutar do reino, né. Então, a nossa vida cristã, nossa vida de conversão, como lá com Nicodemos, né, João capítulo 3, em que ele entende isso, né, o novo nascimento. O novo nascimento é quando o reino começa a ser habitável para ti. Tu começa a entender isso, né? Tu faz parte desse novo nascimento, tu entende, tu começa a entender, né, esse lugar de Deus, esse lugar de habitação que o Senhor começa a fazer parte na nossa vida, né? Então, a partir daí começa a transformação. E não aquela distância, às vezes, né, que se tem de uma distância do reino, como que é, o que que é, é, a, é mais próximo do que qualquer coisa. E a gente entender ele, né? Quando há esse entendimento de conversão, a gente abre essa porta para o Senhor, né? A gente abre essa porta, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta. Então, é uma posição nossa abrir esse lugar. Uma posição, uma decisão nossa. Isso tem que partir da pessoa, daí, no caso, E isso, para poder acessar esse outro nível, no caso. exatamente. Aí, a partir daí, há um crescimento, né? Dentro do reino, dentro das coisas de Deus. Então, primeira coisa é a porta. Tu tem que abrir, tem que abrir essa porta. Depois a gente entra no caminho. E o caminho é esse processo, né? Porque nós temos um destino. Então nós temos uma porta, um caminho e um destino. Tudo isso eu entendo assim como um processo, né? Um processo. Como diz lá em Marcos, né? Que o Senhor tira aquele cego da aldeia, né? Ele tira ali. Até domingo a gente ministrou sobre isso. É interessante que a palavra, né? Algumas traduções falam que ele fez saliva, né? Na minha tradução, inclusive nessa, diz que ele cuspiu na cara do cego, né? Então, ali é um processo, é uma porta. Ali o Senhor tira ele da aldeia. Então, às vezes, o reino é a gente sair de uma aldeia, de um lugar que talvez esteja cegando, talvez esteja nos aprisionados, né? Então, ele tira dali, cura aquele homem e ainda diz assim, ó, não volta para aquele lugar. Porque tem situações em que o Senhor diz, volta, e tem situações que o Senhor diz, não volta. Né? Então, a gente acessa o lugar, Deus vai tratando, vai curando, e ele tem determinados momentos, como ele disse pro cego, não volta lá. Porque talvez não esteja preparado para voltar àquele lugar. Né? Aí, como ele fala para Gadareno, o Gadareno se converte ali e tal, é curado, é liberto, entra na presença de Deus, de Cristo ali, eu vou te seguir agora. E aí Jesus fala o que para ele? Não, volta para tua terra e testemunha esse reino aí.
Eu não sei muito bem o que aconteceu com esse gadareno aí, até por falta de estudo mesmo. E o que tu me diz desse gadareno aí, pastor? É, Ele voltou para lá, ele sim, a Bíblia, continuou o ministério? claro, seguiu, né? Na verdade, né, irmão, eu também era um gadareno. Quem que se converte e entende Jesus Cristo que não era um gadareno, que não precisa de cura, libertação, de um milagre do Senhor, porque alcançar esse lugar em que em que Cristo nos alcança, nós éramos gadarenos, pecadores, Fato. sujos, né? Ali né, o relato do gadareno que ele morava no sepulcro, cemitério, morava ali. Né? Então, às vezes a gente, que nem eu falei no princípio, né? Às vezes a gente acha que pode só com ex isso, ex aquilo, que a gente também acompanha muitos irmãos em situação de rua, né? Dentro do ministério a gente tem um trabalho que se chama Missão Resgate, né? Que é um trabalho muito importante da igreja, né? Que nós temos através do nosso líder, o irmão Anderson, se estiver também aí nos assistindo, que tem liderado, ele é a esposa dele, né? Glória Tem a Deus. liderado muito forte esse trabalho, né? Do Missão Resgate. Não é só eles. Não é só quem está em situação de rua. Era o Sommer que tinha voltado da praia de Santa Catarina, que estava lá, mas era um gadareno. Então, quando ele vem, né, ele alcança, Jesus liberta aquele homem, eu vou fazer isso, eu vou te seguir, vou seguir. Aí Jesus, não. Volta lá e testemunha agora. Testemunha o milagre, testemunha a cura, testemunha esse reino de Deus, aí, testemunha isso para as pessoas. Porque ele entendia, eu vejo assim que ele entendia, não, o gadareno vai voltar e vai testemunhar mesmo. Agora, o que ele faz com aquele cego, ele diz assim, ó, não volta lá porque talvez tu não suporte. Que esse gadareno aí, eu acredito que deve ter sido mesmo com a samaritana lá, né? Foi semelhante, né? Na volta lá, ela voltou lá e também trouxe toda aquela galera lá toda, né? É semelhante a isso, né? Sim, sim. Amém. Né? Então é isso, sabe? Eu acho que na hora que a gente abre essa porta, né, aí a gente precisa entender o processo dessa jornada, desse caminho, né? Sim. Será que o Senhor quer que eu volte lá e traga essa palavra àqueles que antes me acompanhavam? Como a gente falou no início, as pessoas observam. As pessoas estão nos observando. Agora, que influência eu faço? Qual é o tipo de influência? Né? Eu influencio de uma forma abençoada e positiva ou... Porque eu posso estar, inclusive, dentro da igreja e influenciar de várias maneiras, né? Então, né? É que eu sempre digo, né, pastor Samba? Sempre digo, né, irmão? Tu ser crente, até o diabo é crente, né, irmão? É o que eu sempre digo, que muitos falam também, né? Ser crente, até o diabo é crente, treme diante do Senhor, né, irmão? Do Altíssimo, né, irmão? Agora, tu ser cristão é totalmente diferente ser cristão, né, irmão? Né? Ser cristão é tu temer ao Senhor e viver e praticar a palavra, né, irmão? Praticar a palavra. É isso, né, pastor? Né? Me ajuda aí. Aquela metanoia, né? É a mudança de mente. É mudança de mente, é transformação da mente, é não se conformar com esse tempo, é viver o evangelho, é viver as coisas de Deus. Nosso passado tá lá. E se a gente ratear, né? Se a gente ratear, o cara volta. Exatamente. Né? Se a gente ratear, piscar o olho, a gente volta. Tá lá, A gente volta. São consequências que hoje a gente pode estar colhendo também. Sim. Ele tá lá, mas e daqui pra frente, como será? Mas sabe, pastor, eu vou te contar algo assim, ó. Sabe o que tem impactado a minha vida? De um tempo pra cá, eu sempre falo, tá? Talvez o pastor Juliano nem tenha noção do quanto eu honro ele durante os podcasts, né? Ele prega lá em cima, lá, quando teve uma frase que ele falou, pastor, teve uma frase que ele falou. Cara, isso entrou assim, pastor, como uma flecha no meu coração, assim, sabe? Uma flecha assim, e atravessou meu coração, não sei o que fez, sabe? Que ele diz assim, ó, que o Senhor está 24 horas te observando. Pastor Samuel, quando ele ministrou isso, pastor, sabe, entrou como uma flecha no meu coração, assim, desde essa noite que eu presenciei essa ministração, cara, tem mudado a minha vida de uma maneira, assim, surreal, porque quando eu penso, só pensar em maldade, ou pecar, ou fazer alguma coisa escondida dos bastidores,
já vem aquele temor diante do meu coração de que, pô, o Senhor está me observando, o Senhor está me vendo, não é verdade? Pá, quando a gente começar a ter esse entendimento, né? Quando a gente tem esse entendimento, né, pastor? Esse entendimento é interessante também, porque a gente vive comunidade social da igreja é isso aí também, né? Eu entendo assim, a comunidade social da igreja é quando o Senhor está sempre nos observando, mas a gente tem uma comunhão social da igreja que os irmãos também estão observando. Né? É. Então, né, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus só, né? Então, eu também preciso justificar homens, né? Eu também preciso. Então, às vezes essa questão de dizer que eu só Deus, às vezes, infelizmente, é uma desculpa para continuar pecando. Porque a gente entende o seguinte, ó, Deus tá lá, Deus me ama e tá tudo certo. Só que é aquela distância de Deus. Só que se eu sei que tu também é meu irmão, eu sei que tu também tá me observando. Só que na questão humana eu não preciso me justificar para ti. Só que sim, igual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, ele diz assim, ó, do fermento, que é mistura, né? Ele diz assim, ó, e ele não tá falando porque os do mundo já são julgados. Mas vocês que são a mistura, vocês aqui da igreja não podem fazer essa mistura. Porque ele diz, se vocês são assim, que vocês se afastem, que vocês tirem eles do meio de vocês. Olha só o peso esse peso. Então eu preciso sim ser essa influência e justificar sim aos meus irmãos com a conduta de vida, né, com a conduta social, né, porque nós somos sociais assim. A gente precisa ter isso, né? Então Deus me observa o tempo todo, mas eu também preciso gerar esse testemunho para a comunidade, né? Eu preciso gerar essa. Até porque a gente tem que ser submisso aos nossos líderes, né? Sim. Na verdade, né? Que é o que o senhor está colocando, né? Sim. É ser submisso, porque a gente sendo submisso aos líderes, ou que nem o senhor está colocando aí, automaticamente os frutos vão brotar, né? Né? Aí o senhor, tipo assim, o pastor, o senhor é o pastor, né? Tá me vendo ali. E eu sendo submisso, dando um bom testemunho, né, conversando, que nem o senhor estava vão gerar os frutos, não adianta, é inevitável, né? Inevitável. O apóstolo Paulo fala, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Pô, o cara se colocou na frente para sejam meus imitadores. É como alguém que tá se posicionando, tipo assim, ó, pode me imitar, pode seguir, porque eu sou imitador de Cristo. Então, a posição que ele se coloca ali, ele se importa com o que os outros estão vendo, né? Ele se importa com o que os outros estão observando na vida dele, tanto que ele se posiciona nesse lugar. Eu sei quem eu creio, e eu tenho essa vida assim, né? Amém. E o Glória a apóstolo Deus. Paulo era perseguidor da igreja, aquela loucurada toda dele, né? E aí ele se converte lá em Atos, no caminho de Damasco, e aí fica 3 dias ali cego, né? E aí ele sai depois para pregar, mas aí o que acontece? Ele tem aquele passado dele, e aí os apóstolos não recebem ele. Não, esse é aquele cara lá que perseguia nós. É tipo, esse é o Sommer, esse eu conheço. Agora tá se escondendo atrás da Bíblia. Esse eu sei quem é. Só que aí leva um tempo. Alguns estudos falam que levou 14 anos pro apóstolo Paulo, pros apóstolos apertarem a mão dele e dizer assim, ó, tá, agora a gente reconhece. Se tu reparar ali do capítulo 9, que ele sai, depois ele volta, até o 13, ele não aparece o apóstolo Paulo. Ele só volta depois no capítulo 14 de Atos. Do 14 o ministério dele começa. Mas nesse período do 9 ao 14, ele tá baixado lá, ó. Porque ele foi, não receberam ele, então volta. Mas Volta. ele seguiu fazendo, ministrando a palavra, Seguiu, pregando. mas não há relatos dele pregando ali. Ah, Só do capítulo 14 em diante. Aí sim há relatos. Do 9 ao 14, tu não vê apóstolo Paulo. Tu só vê. Tá, e o que ele fez nesse período?
Talvez seja o processo de Deus tratando com ele, mostrando para ele, ele buscando naquele lugar até que ele sai, né? E, então Deus, eu acho assim, eu entendo assim que Deus também te guarda um pouco, sabe? Antes de te lançar, né? E esse é um exemplo que nós temos em Cristo ali. Ele se batiza e vai direto pro deserto. Jesus. Cristo, Jesus se batiza, né? João Batista batiza ele, ele vai direto pro deserto. Aí depois ele vem. E passou por umas provas violentas, né, pastor? O próprio Satanás ali acusando ele. Davi. Caverna de Adulão. Ele fica um período escondido lá. E aí, junto com ele, endividados, pessoas com daquele jeito, até que o profeta vem e diz, deu para vocês agora, vocês têm que ir. E aí a Bíblia diz, e dali formou um grande e poderoso exército. E aí ele sai, realmente ali ele segue, né? Então são períodos que a gente vai se escondendo, né? Então que Deus vai nos escondendo. Então essas são as referências, né? Eu entendo assim, a gente compreende essa questão, puxa, o cara se converteu e já quer, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado também com isso, né? Pra ter realmente essa base, assim, né? Eu, quando me converti, já queria sair pregando e fui, né? Só que hoje a gente consigo entender isso, sabe? Eu acho que é importante ter esse tempo com Deus, de crescimento com o Senhor, né? De ter essas estruturas, assim, mais... Porque também, na mesma medida, é também é perigoso também a pessoa largar tudo, né? Ela sai com toda aquela vontade e começa a tomar um pouco na cabeça, né? Porque é certo que vai tomar, né? Certo. Porque é certo que vai tomar, né? É inevitável, né? Porque nós não estamos, tipo, como que eu posso te falar, pastor? Brincando com ele. Tipo, o evangelho não é uma brincadeira, né? Não é um livro que tu vai de conto de fábula, né? Uma de historinha não é, muito pelo contrário, é espiritual o negócio, né? E até explica um pouquinho para nós, viu, pastor, sobre isso, pastor. Aquela pessoa que aceita o reino de Deus sobre a vida dela, aceita Jesus ali, aquela nova conversão, e depois vai entrar isso para o mundo espiritual, para a pessoa poder entender um pouquinho sobre isso, com quem a pessoa está lidando, se é com as pessoas, se não é com as pessoas. Explica um pouquinho para nós aí. Eu entendo, né, que o espiritual ele é tão real quanto o natural, né? Eu acho que é um reflexo do nosso natural. Agora precisa haver esse entendimento, né? Essa maturidade de saber lidar com isso, né? Porque nem tudo é espiritual, assim como nem tudo é natural. Precisa ter esse discernimento, né? Esse entendimento de como lidar. Porque muitas coisas também são da alma, né? São sentimentos da alma, né? A gente também é corpo, alma e espírito. Se é no corpo, tu sente. Se é na alma, também. Agora, se venceu tudo isso, aí entra no lugar espiritual. Então a gente precisa entender esses lugares, né, em que o Senhor trabalha, né? No momento que a gente entende Jesus Cristo, a gente está abrindo uma oportunidade para o espiritual, né? O espiritual agir, né? Então são coisas que acontecem, né? Então eu, né, tenho respeito, né, também as posições aí de cristãos, inclusive, né? Mas eu acredito muito na movimentação espiritual das coisas, né? Acredito muito no mundo espiritual, naquilo que acontece, né? Nas visões, e milagres. Tem coisas que o cara não vai explicar a não ser crer, né? Tem coisas que não há explicação a não ser acreditar que Deus traz, né? Tipo o que assim, pastor? Tipo milagres ou uma libertação, uma cura. Eu já vi, né, algumas manifestações. E aí volto a dizer, eu respeito quem não entende dessa forma, né? Mas eu já vi muitas coisas acontecerem e realmente pessoas serem transformadas assim, na hora ali. E como que tu vai justificar isso de uma forma natural? Né? Tu ver algo acontecer de uma forma natural, a não ser espiritual. Já vi pessoas se converterem a Cristo, né? Um exemplo, a minha esposa, ela se batizou e no momento que ela subiu das águas, foi como se a conversão dela aconteceu ali. E como que tu vai explicar uma coisa dessa? A mudança de mente na hora, assim, ela batizou e subiu e aconteceu. Mas eu posso te falar, posso te afirmar, juntamente com essa história da sua esposa, eu afirmo aqui também.
Eu afirmo aqui porque comigo foi instantâneo também. Comigo foi instantâneo, eu era usuário de crack, né? E tinha pego R$ 2.000 para me matar fumando crack. E aí sempre tem alguém falando de Jesus para as pessoas, né? Aí tinha um rapaz que falava de Jesus para mim, e aí eu não aguentava mais também. E aí eu vou pular etapas que é muito grande, né? Essa história. E aí eu acabei indo na igreja da Moveira ali. O cara disse: Ô meu, vai lá, assim, assim, assim. Eu cheguei lá. Cheguei lá e digo: Ô meu, quero conhecer, eu quero Jesus aí pro pastor lá, era o pastor Vini na época. Ah, sim, lembro Pastor dele, Vini, sei aham. quem é. Eu digo: aí ele vem lá, posso te ajudar? Já pode, sim, meu homem. O negócio é o seguinte, cara, eu quero Jesus. E aí o cara assim, por quê, cara? Não, cara, sou usuário de crack, de maconha, de cocaína, de tudo que tu imagina aí, cara, sou usuário. Eu fazia 2 semanas que eu tava tentando me matar usando crack. Aí quando ele assim, insistiu 3 vezes, pastor, 3 vezes insistiu. Aí eu digo assim, não, cara, tu não tá entendendo. Eu já tava pregando pro cara fé já, pro cara sem saber. Imagina, 3 vezes ele insistiu, não, tem uma clínica pra ti. Eu assim, não, cara, eu quero Jesus. Vocês não pregam que Jesus cura, salva e liberta? É isso que Eu eu já quero. tava pregando pro cara, já sem saber, pastor. Aí eu disse, não, então tá, então só um pouquinho que ele foi lá dentro, pegou uma Bíblia e me trouxe, me deu de presente. Então, tu quer Jesus? Quero. Então tu fica nesse culto aqui e lê a Bíblia. E vem nos cultos. Sim. E aí, isso era o culto de tarde. Cara do céu, irmão, eu saí de lá curado do negócio, irmão. Eu saí sem vontade de beber, sem vontade de fumar, sem vontade de nada, sem sair curado. Sim. Curado do troço aí, só para É, complementar, né, o são, milagre, né? eu entendo assim também, que nem a minha esposa teve esse instantâneo. Eu tive um processo. Tu teve um processo. Naquela semana eu me batizei e de noite a gente ia ir no culto, né? Aí o pastor apresentava quem se batizasse e tal. E eu não quis ir, porque eu tinha outras programações. Sim. Só que não tem mais. Na hora que eu fiz aquilo, Deus me pegou. E aí eu passei aquela semana, acho que deu uns 10 dias, vivendo uma coisa meio louca, assim, porque me saiu feridas no corpo. Eu tive febre, né, assim, me lembro no peito e nas costas, assim, algumas feridas mesmo, assim. Aí fui no médico, tal, um dermatologista na época, e ele, cara, a gente fez os exames lá e deu 10 dias, aquilo ali acabou, simplesmente. Sumiu. Então, né, eu participava antes, né, na verdade fui criado dentro de uma religião da Umbanda, né, minha mãe sempre foi, minha mãe era líder espiritual da família, né, e aí eu em 2000 foi quando eu fui pela primeira vez na igreja, aí houve um confronto também dentro de casa, né, Sim, com eu relação, imagino, né? porque eu me converti em 2006, aí a minha mãe, agora tu vai ser crente, E que idade fanático, tu tinha, essa? tava com 26, 26 anos. tu vai ser crente fanático agora e pastor, tu vê, né? Ela já disse que eu ia ser pastor e eu fui mesmo. E foi mesmo. E aí, e aí foi quando deu o conflito assim com ela, né? E aí como a gente participou muito, eu não quis mais participar dos negócios lá. E eu disse, mãe, eu não quero. Não, mas tu tem que fazer isso, tem que finalizar assim. Eu disse, não quero mais nem saber disso aí. É Jesus agora, mãe. É Jesus. Sim, glória a Deus por isso. Enfim, né? Então são coisas assim, sabe, que eu entendo. E não só essa questão, mas aí a gente entra em lugares de oração e jejum, como a Bíblia diz, tem coisas que, cara, tu jejuar com esse propósito é espiritual. Tu ficar entrar num lugar de jejum e oração, né, por uma situação, por um chamado de Deus, porque tu quer mais do Senhor, cara, isso é mundo espiritual. Né? Uma pessoa que fica períodos, né, buscando a Deus nesse lugar, né? Nós temos na nossa igreja uma prática de oração e jejum. A gente tem de tempos em tempos, a gente entra em lugares de jejum, assim, prolongados da igreja, né? Então, por quê? Porque a gente entende a questão espiritual, do mundo espiritual, né? E até porque tudo se move através da oração, né, pastor? Não, tremendo. É. E a oração, né? oração A própria é a chave de oração, tudo, né? a própria oração, nós cremos, né, na palavra, Sim. a própria oração, ela é algo espiritual. E algo poderoso, né? Algo Poderoso, né? né? Exatamente. Até trazendo assim, eu vou do crescimento do ministério, do ministério que Deus deu para ti. Sim. Eu acredito muito que é através de muita oração, né, pastor? Sim, De muita oração, né? com Porque certeza. se não ora,
Não, esse ano foi um ano muito, assim, que a gente entendeu, assim, foi uma velocidade que Deus fez. Sim, Né? A gente vai completar 9 anos. Mas nesse último ano, a gente recebeu uma palavra no início do ano sobre questões de organização, do ministério. Nós recebemos uma palavra sim. muito forte e a gente viveu aquela palavra, tem vivido essa palavra. Deus. E Deus tem feito, sabe? Né? A gente, né, tá com o nosso prédio. Quando chegamos ali na Nazário, né, chamei alguns irmãos para ir lá e conhecer o prédio. Ah, olha, que nós estávamos na J. Renner, era menor, né? Era menor, Menos da né? metade, né, do Eu me prédio. lembro. Só que na J. Renner também o pessoal já estava saindo na porta, que tinha uma porta de vidro, o pessoal já estava indo lá para fora. Glória a Deus. E aí eu, Deus. E porque eu tenho uns períodos de oração, né? E aí eu fico 7 dias. E na J. Renner fiquei 7 dias dentro da igreja. Orando. Dormindo lá. Dormindo lá. E orando. Dormindo e orando. Em jejum, só com água. Glória a Deus, 7 cara. dias, assim. É disso que eu me refiro, Sim. pastor, sabe? Tem que ter oração, cara. Tem. Tem que ter oração, sabe, irmão? Aí muitas das vezes as pessoas ao nosso derredor não entendem o porquê do crescimento que a gente está tendo com o Senhor, né? É verdade? Sim. Porque Deus começa a abençoar, né? Deus começa a derramar da unção, começa a derramar das bênçãos Porque dele tu sobre a entra vida dele. nesse lugar, sabe? Que a gente consegue acessar esse lugar, Exatamente. começa a entender, né, pastor? Que é através da oração. Hebreus 11:1, né? Aí, amém. Né? Hebreus Pela fé. 11:1. Imagina, pela fé. Pela fé. Ali é tudo pela fé. É tudo pela fé, Pela não fé. adianta. Abraão, Noé. Pô, Noé recebeu uma ordem, cara. Tu vai lá e faz. Não precisou ir num segundo culto para entender. É verdade. Era uma vez. Pastor, é uma pergunta que não quer calar, que tá dentro de mim, cara. Cara, esse dia eu tava, por esses dias que se passou, eu tava estudando e vendo alguns comentários no YouTube de pastores, do nosso meio, cara, sobre o arrebatamento da igreja, irmão. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós aqui um pouquinho sobre isso. O que é o arrebatamento da igreja? Quem vai subir? Quem vai ficar? Até porque mesmo para as pessoas que vão ouvir aí, ter um pouquinho desse entendimento, né, pastor? Sim. Sobre o arrebatamento da igreja, sabe? Isso eu acredito que seja um evento muito glorioso, né, pastor? Sabe que tem vários posicionamentos, né? Alguns entendem que vão ficar para a tribulação, né? Outros entendem que serão arrebatados, né? Eu entendo que a gente será arrebatado, né? Eu entendo dessa forma. Acho que Jesus vai e aí vamos embora, né? Mas respeito também, né? Quem entende dessa forma. Por isso, né? A gente precisa estar nessa continuidade em vigiar. E ter essa vida, né? Porque, como a Bíblia diz, a gente não sabe a hora nem o dia. Né? O que né, a gente consegue perceber, e isso é algo que é real, né? E a gente prega isso, e a gente precisa crer nisso, a volta de Jesus, a volta de Cristo. A volta do Senhor. É, a volta do Senhor. E sinais estão por aí. Né? Estão acontecendo, sinais né, pastor? acontecem. Agora, de que forma isso realmente é real para ti? De que forma isso é real para quem está aí nos acompanhando? Né? A gente vive a nossa vida dia a dia, né? Uns com problema em casa, outros problema na família, outros problema no trabalho, com o filho, com a esposa, com o marido. E daqui a pouco esquece um pouco do que é. A igreja de Atos ali, quando vem a descida do Espírito Santo, ali fala a igreja tinha tudo em comum, os irmãos vendiam as suas coisas para ajudar, porque ali havia um senso de urgência. Olha, Jesus vai voltar. Imagina, em Atos 2, Jesus sobe, tem ascensão, e ele tem a promessa, eu vou voltar. E os irmãos que estão andando com Cristo têm aquela convicção, cara, ele vai estar voltando, daqui a pouco ele vai vir. Só que não aconteceu naquele período, só que ali houve uma questão assim, ó, cara, ele vai voltar daqui a pouco. Por que agora a gente não tem essa expectativa? Por que passa o tempo e passa o dia? Eu sou convertido, vai fazer 20 anos. A promessa é que Jesus vai voltar. Mas eu não posso perder essa urgência, esse entendimento. Puxa, cara, eu preciso estar bem quando Jesus voltar. Isso aí é um assunto muito, muito sério, né, pastor? Sim. Né, por exemplo, entra que nem Amós 4:12, né?
que é onde diz ali, né, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, né? Sim. E é exatamente, a gente pode partir a qualquer momento daqui também, né, pastor? Mesmo que Jesus não venha buscar a noiva, né, Uhum. a igreja, né, mas a gente tem que estar preparado todo momento, todo instante para se a gente partir daqui, a gente vai Porque essa é uma realidade nossa cristã. Essa é uma realidade da volta de Cristo, né? Então, Mas é para aqueles que têm um entendimento, né, pastor? exatamente. Que realmente estão entendendo o evangelho, realmente estão Sim. entendendo o que estão fazendo lá na igreja. Não é somente lá na igreja, pô, Tem aquele foi para vídeo, casa, largo a Bíblia lá em casa e tá tudo certo. Não é assim, né? entendeu? Até tem um vídeo um tempo atrás, né? Alguns bons anos atrás, o pastor tava lá ministrando, pregando e cai um raio, assim, pum! E aí fica um, fica outro, aí o pessoal começa a se olhar, né? Então, mas por quê, né? Essa expectativa, ela precisa continuar na igreja. É que hoje, né, a gente vive essa realidade do mundo que abafa, né, e às vezes tenta ofuscar isso. Porque a gente vive tanta coisa nesse tempo, Sim, né, né, as nossas obrigações, que isso ofusca um pouco. Inclusive a ministração da palavra, ela não pode deixar de ser ministrado isso. Então, isso acontece porque também com o arrependimento do pecado, né? amém. Então, isso precisa ser real na igreja e não gerar essa mais uma emoção ou comoção emotiva hoje dentro da igreja, né? E nós temos ali a nossa estrutura toda, né, assim que a gente tem buscado, né, no tempo de hoje, mas é uma das coisas que eu falo com os irmãos, a gente não pode perder o que é a verdadeira, o que é a verdade, né, que é a gente só tá aqui por Cristo. Isso não pode, a gente não pode se desviar desse lugar. Toda a estrutura está aqui, mas isso não pode desviar nossa atenção da volta do Exatamente. Senhor, isso não pode tirar nosso Exatamente. objetivo, né, que o Senhor nos resgatou da morte, das trevas, do pecado, né? Então, e que ele tá aí. Que tudo que ele tem nos abençoado, né? Tudo que ele tem nos dado é algo que eu carrego comigo também muito, né? Sim. Ultimamente, né, pastor? Tudo que ele tem me abençoado, nada do que ele tem me abençoado eu quero deixar tomar conta do meu coração, né? Sim, sim. Porque isso é fato e é real, né? Estar preparado para a volta de Jesus, para ter Uhum. preparado para se o Senhor me recolher, né? Se o Senhor me recolher, como é que eu estou para me deparar com o nosso Deus, Sim. com o Senhor, não é verdade? Como é que eu estou? As coisas vão ficar aqui, né? Então eu tenho me policiado muito sobre essas coisas, sabe, pastor? Que o senhor está falando aí sobre as coisas que estão aqui, de Uhum. não prender o coração da gente, Sim, né, irmão? sim. Porque o arrebatamento é um assunto muito sério, E às né? vezes se troca, né? Infelizmente se troca por uma vida feliz, É, entendeu? Então a gente, daqui um pouco alguém, né, vai passar uma vida de 80, 90 anos feliz. Feliz aonde? Sem Jesus, é verdade, pastor. entendeu? E aí partiu, e agora, meu filho, como é que é? Então, né, porque aí, Deus é amor, né? O Senhor é amor, é bênção, é misericórdia, é misericordioso, né? Tudo. Mas Deus é justo, cara, né? Justo. Pastor, eu quero que tu me traga uma palavra. Eu quero que tu entregue uma palavra para nós aí das escrituras aí, o que tiver no teu coração aí. Sim. Olhando na câmera ali, entregando para quem está nos ouvindo aí, eu quero que o que o senhor tiver no coração aí, eu sei que o senhor tem uma palavra preparadinha aí, eu sei que o senhor tem, o senhor tem, eu sei que o senhor tem. E quero que o senhor entregue para nós uma palavra aí do reino de Deus para nós aí, para mim também, que eu tô aqui, tô aprendendo muito contigo aqui, né? Sim. Eu gosto muito de ouvir os pastores sentar e ouvir, sabe? Porque a gente aprende bastante ouvindo, né, pastor? Eu Então, gosto muito, sim, sabe, Anderson, quando o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses, né? Antes ele chega no 4:13, né? Que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Só que eu gosto dos anteriores, porque ele ensina a viver aquilo. O evangelho, né, para nossa vida, ela é um ensino, né? O tudo posso naquele que me fortalece, ele acontece se eu querer viver o que ele diz antes, que é eu aprendi a ser humilhado,
eu aprendi a ser honrado, eu tive muito, eu tive pouco, né? Eu aprendi tudo isso. O evangelho me ensinou. Aí ele consegue chegar e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A nossa vida cristã, nossa vida em Cristo é esse desafio. É tu aprender a ser forjado com muito, com pouco, com honra, com desonra, com tapinha nas costas, aplauso e depois falando de ti. Tu tem que aprender a viver, porque a gente vive para Cristo. E viver para Cristo é isso. E aí a gente pode chegar lá e dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu sei que é Ele, né? Então, eu carrego isso para mim, carrego esse entendimento, né? E não foi fácil a gente entender isso, né? É Porque difícil. a gente toma muito na cabeça, né? Demais. Tomou muito na cabeça, mas a gente precisa aprender, né? A gente precisa entender esses lugares para poder chegar e dizer assim, ó, não, tudo posso realmente naquele que me Eu fortalece. sou um cara também que tô passando por isso também, pastor. Muita rejeição, Sim. muita rejeição, assim, sabe, Uhum. pastor? Mas o meu foco é Cristo, o meu foco é Jesus, o meu Sim. foco é Deus. E já era. Se ele disse que é comigo, vamos lá, né? Essa é uma convicção, sabe? Eu tenho isso pra mim, assim, sabe? Eu tenho isso pra mim, eu tenho essa convicção né? Não vou dizer que a gente tá sempre, mas a gente tem alto, tem busca, Não, né? Tem momentos normal, difíceis, isso é realmente, normal, né? nós somos seres humanos, né, É, pastor? mas algo que a gente não pode perder é essa É a convicção. convicção. É esse chamado de Deus, é isso que o Senhor realmente nos resgatou e nos colocou em um lugar que a gente precisa fazer, né? Então, a gente precisa aprender a viver esses lugares aí. Se é o tempo hoje que eu tenho de rejeição, eu preciso aprender com esse lugar. Eu preciso ser forjado, trabalhado para Deus, né? E buscar esse lugar assim, ó, puxa, o que Deus está me ensinando aqui? Porque logo ali vai ter um outro momento. Então, os momentos não definem a nossa vida, né? Os momentos não definem. O momento que, de repente, tem muita rejeição, mas não é isso que está definindo. Tu está fazendo um lindo trabalho aqui. Então, são esses projetos, são essas coisas que a gente enfrenta, né? Aí também, outro momento, tá estourando tudo. Não é aquilo ali que define. Ah, Ah, a sim, igreja nesse ano verdade, tá verdade. crescendo. Cara, mas não é isso que define. O que define é as vidas impactadas. As vidas São impactadas. as pessoas recebendo a Jesus e vivendo também os processos, né, de serem apertadas, ajustadas, mas aprender a viver em Cristo, né? Então, eu carrego muito isso e compartilho muito com a igreja essa questão de a gente aprender a viver. E como diz o apóstolo Paulo também, tem momentos que tu já deveria ser mestre, tu já deveria estar ensinando, rapaz, e não tendo que aprender, né? Verdade, né? Então, às vezes a gente vive nosso meio e situações que tu já deveria estar voando, cara, mas ainda tá lá, né? Amém, glória a Deus. Já estamos se encaminhando já pro finalzinho, já, Paulo. Estamos se encaminhando aqui pro finalzinho aí. Amém. Eu quero deixar uma palavra também aí pros ouvintes. Não desistem, Amém. não desistem, não desistem da caminhada cristã. Vale a pena e vai valer a pena ceiar com o Senhor naquele grande dia. Glorioso dia. Vai chegar esse dia, pastor. Amém. Vai chegar esse dia. Então, meus amados irmãos da comunidade Redenção, né? Da Igreja Redenção, não desistem, irmãos. Não Amém. desistem. Obedecem o pastor, obedecem a liderança e não desistem, Amém. irmãos. Não desistem porque vale muito mais a pena a gente adorar a Deus, viver para o Senhor, morrer para as coisas deste mundo e viver o evangelho que cura, o evangelho que salva. O mais importante, pastor, é estar com Cristo, sabe? O que vai valer mais a pena é aquele grande dia que ele vai chegar e vai dizer para nós: entrai, bendito de meu Pai. Nossa, imagina, pastor, a gente ouvindo isso, pastor, né? Não ouvir assim, nunca te conheci, afastai de mim. Vós que pratica iniquidade. Sabe? Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito
forte para nossas vidas, sabe? Para a gente ouvir, né? Sim. Né? Que aí entra que nem aquela parte que quando o Pedro diz para o Senhor, vocês querem ir embora, então vão vocês também. Aí o Pedro vai lá e diz, né? Pô, Senhor, para onde é que nós vamos ir se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E lembre-se, irmãos, é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. É o único caminho, é Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho, não importa as circunstâncias, que nem foi dito aqui sobre rejeição, a gente aprender no muito, no pouco, na rejeição, na crítica, no tapinha nas costas. Se o Senhor te chamou, tu vai ter que passar, não adianta. Bem. Os discípulos sofreram até a última. Eu acho que o único que morreu bem ali, eu acho que foi o João, né? O resto tudo... Tu vê, né? Pedro negou 3 vezes, né? Teve aquele momento de fraqueza dele, só que lá em Atos, nas 2 pregações Foi um dele, baita pregador daí, né? entendeu? Não estourou, né? Daí. Viver esse momento, né? Viver essas rejeições, viver esse momento, entender o processo e depois E saber que a gente falou, a convicção, ter a convicção de quem te chamou. Ter a convicção que é Jesus Cristo de Nazaré que te escolheu, né? Que a palavra dele mesmo diz, né? Não foste vós que me escolheste, não foi tu, Sommer, que me escolheu, não foi tu antes que me escolheu. Muito pelo contrário, eu vos escolhi. Foi o Senhor que te escolheu. Se tu está ouvindo aí, vai ouvir, é o Senhor que está te chamando para viver algo maior, algo poderoso nele, para que tu venha dar frutos, para que venha alcançar outras almas, outras vidas. Não é verdade, pastor? Pastor, agora para encerrar, manda um alô aí para tua comunidade aí, para tua igreja aí. Deixa um recado para eles aí. Glória a Deus. Pode, desculpe te interromper, dá o endereço também lá do ministério, quem quiser lá visitar, quem quiser conhecer lá o ambiente, a igreja. Sim. Manda a ficha aí, pastor. Glória a Deus. Primeiro a gente agradece, né, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui com o Anderson, né? Uma gratidão imensa aí. E um abração aí pro nosso povo, né? A família Redenção aí com alegria nos acompanhando também. Tá aqui comigo o Guilherme, nosso líder da mídia, tá junto aqui. Vem cá. Ô, Guilherme, vem cá. Vem cá, Guilherme. Senta aí, Guilherme. Senta aí. Olha aí. Aqui ao vivo. É isso aí. Dá um alô aí pra tua comunidade aí, irmão. Aqui, pessoal. Aí. Diretamente aqui do estúdio Semear, dando um oizinho pra vocês aqui. Legal. O pastor Sam teve uma palavra agora com o pastor Anderson aqui e com certeza eu acho que identificou cada vez mais a vida de vocês aí. Amém. É isso aí, meu. Legal. Satisfação te conhecer, meu irmão. Glória a Deus. E segue firme, obedece o homem aí. Glória a Deus, meu irmão. Um abração, esse é o Guilherme, né? Tá conosco aí. Então, um abraço a todos aí, né? Um beijão no coração de cada um de vocês. Hoje tem uma célula dos jovens lá. Hoje? É, nossa célula é terça e quarta e hoje tem os jovens lá conectados. Ministério Redenção, Avenida do Nazário, 1104, aqui na cidade de Canoas. Nosso culto quinta às 20, no domingo às 19 horas. Uma alegria, uma bênção poder te receber aí. Você que não nos conhece ainda, entre em contato aí pelas nossas redes sociais. A gente vai estar dando todas as informações. Mete o Instagram aí. Instagram é Redenção_Canoas, né? Redenção Canoas. Busca lá que a gente está lá nas redes sociais aí, nos acompanha o trabalho. Tenho certeza que vai ser bênção e edificante para tua vida também. Uma hora eu vou lá fazer uma visita lá para Vai mesmo que vai ser bênção. Vamos orar e dar a mão aí, para encerrar. Amém. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Amém. Senhor Jesus, por estarmos aqui sentados nessa mesa, o qual o Senhor preparou para nós nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que foi conduzido aqui, por tudo que foi falado aqui, Espírito Santo. Te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco sempre. Pai. Te pedimos, Espírito Santo, nos dá sabedoria, entendimento, revelação dos céus para os nossos corações, para conduzir os nossos caminhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai amado, pastor Sommer, abençoa o seu ministério, abençoa a redenção, abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, a sua família, os seus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, usa ele cada vez mais, Deus, para levar o teu evangelho, Pai amado, a toda a criatura, cada vez mais com poder, com unção, com glória, Senhor meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Aleluia. Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Pai amado, Semear Estúdio, abençoa, Pai amado, este lugar, Senhor meu Pai, cada vez mais, Deus, este lugar venha a ser, Pai amado, propagado o teu evangelho, venha a ser, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, para a honra e glória
glória do teu nome, Pai amado, a tua palavra sendo ministrada neste lugar, Senhor, meu Pai, para que outras pessoas, Pai, possam ser alcançadas, Pai, para que outras almas possam ser alcançadas pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, assim te pedimos nesta noite, Pai. Leva-nos, Senhor Deus, debaixo dos teus cuidados, Senhor, meu Pai, nos guardando, nos livrando, Pai, de todo mal, de todo ataque espiritual, no nome de Jesus, Pai. Assim oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz!